A profissão de psicólogo e psicóloga, na verdade, ela sempre foi... Meu Deus, eu vou correr um risco enorme aqui de generalização, que os meus colegas de profissão me perdoem. Mas é uma impressão que eu tenho, que a profissão de psicólogo e psicóloga ela sempre foi cercada de alguns tabus. Principalmente assim, não pode. O psicólogo não pode aparecer. Um erro, assim, que é uma má interpretação do nosso código de ética. O psicólogo não pode fazer propaganda. As pessoas têm que procurar, principalmente na clínica, né? Uhum. As pessoas têm que procurar espontaneamente esses serviços. Então, tem muito pudor em termos, ao redor da atuação desse profissional, né? E aí, veja, algumas pessoas não entendem esse chamamento para uma postura empreendedora. Eu li até um livro depois, vou citar aqui o nome dele, né? O Bruno Soalheiro, não sei se você conhece, é um cara bem interessante, é um psicólogo, um cara bem legal assim, do marketing digital para psicólogos. Ele tem um livro bem interessante, fica inclusive indicado aí para quem quiser, O Psicólogo Empreendedor. E eu abri os olhos, né? Dá para ser empreendedor nessa profissão sem infringir questões éticas, que é uma coisa que a gente vai conversar, né? Justamente. Então, voltando à questão, é isso assim, o que é que se ganha investindo em empreendedorismo e marketing? Isso, justamente. Então, eu trouxe até alguns números, porque a gente precisa contextualizar por que a gente não deve ficar hoje em dia só na parte da capacitação, na formação. Então, é muito importante o psicólogo se capacitar com os cursos, ele se capacitar com as formações, os cursos de capacitação. Educação continuada. A educação continuada, porque a gente sabe que muitas vezes a formação na faculdade ela não vai lhe dar todas as ferramentas necessárias para atuar principalmente na área que lhe interessa. Mas aí são os dados do Conselho Federal de Psicologia. A gente tem por volta de 439 mil psicólogos no Brasil atualmente. 439 mil. A gente tem lá os dados atualizados no Conselho Federal de Psicologia. Gente, nem eu sabia desse número. Pois é. E aí a gente tem uma média de 2 psicólogos a cada 1.000 habitantes. Então, se você imaginar desses 1.000 habitantes, quantos que vão procurar um serviço de psicologia, alguma coisa assim, você vai ver que tem uma concorrência elevada. E por ano, a gente tem uma formação de cerca de 30 mil psicólogos novos. Então, todos os anos, são 30 mil psicólogos entrando no mercado. Então, imagina... Tem uma peneira aí, porque nem todo mundo fica. Exatamente. Né? Mas mesmo assim é muita gente. É muita gente. Então, se você parar para pensar, esse psicólogo vai sair do mercado, muitas vezes despreparado, né? Sim. Ele vai ter que ir atrás de uma formação continuada, como você falou, da educação continuada. Mas se ele não souber se posicionar no mercado, se ele não souber fazer com que o cliente venha até ele, vai ser muito mais difícil dele hoje em dia, com esses números, conseguir viver apenas do boca a boca, das recomendações. Como se viveu muito tempo na psicologia de que, não, eu conheço tal psicólogo, pode ir nele. Só que hoje em dia a gente tem muitos profissionais formados na área. Então, quando o psicólogo ele sai da faculdade e ele começa a investir nessa parte do marketing digital, a gente vai proporcionar com que ele crie uma responsabilidade no que ele está falando. Ele vai se tornar uma pessoa que é referência na área dele, né? Ele vai criar uma certa autoridade na área dele. Então, aos poucos, aquela pessoa que vai conhecer ele ali nas redes sociais, ele vai convertendo aquela pessoa aos poucos para cliente. Porque imagina só, você começou a postar no Instagram, por exemplo, as pessoas começaram a chegar no seu perfil pelo próprio algoritmo do Instagram. Então, você vai trazendo pessoas que são fora daquele seu círculo ali de clientes, de pessoas já conhecidas. Sim. Essa pessoa vai consumindo o conteúdo desse psicólogo, e esse psicólogo, seguindo ainda os padrões de ética da psicologia sem problema nenhum, ele vai, através do conteúdo que ele posta do dia a dia, seja nos stories, nos reels ou então nos posts, ele vai criar essa autoridade. Porque ele vai estar falando desses assuntos ao longo dos dias, e essa pessoa, inconscientemente, ela vai se identificar com o conteúdo desse psicólogo. E aí, aos poucos, ela vai perceber que essa pessoa ela é uma autoridade no que ela está falando. Ela tem certa autoridade, ela tem domínio no que ela faz. Então, isso aí a gente vai aos poucos convertendo essa pessoa que antes era um desconhecido, virou um seguidor, e posteriormente a gente pode converter ele para um cliente. E aí você começa a fazer com que não é que você que vai atrás dos clientes, mas eles vão vir até você, né? A gente hoje em dia vê que tem muita gente ainda que continua errando no que a gente chama de panfletagem virtual. Tem muita gente que faz essa panfletagem virtual sem antes aquecer, né, esse seguidor. Como é que é isso?
Então, basicamente, é o tipo do psicólogo que chega e a única coisa que ele coloca no Instagram, por exemplo, é horários disponíveis, agende sua vaga. Eu? Pois é. A partir do momento que você faz isso, você é como se estivesse entregando um panfleto para aquela pessoa que nem muitas vezes ele vai lhe conhecer. Então, você já tem assim uma rede de networking, uma rede de recomendações que funciona, porque você vem já de um período da psicologia que é muito forte isso e você construiu o seu nome. Mas imagina se você estivesse saindo agora da faculdade fazendo isso. Desconhecido. Eu trago comigo 10 anos de docência, né? Isso vai construindo, verdade. Mas a pessoa que não tem esse histórico, digamos... Exatamente. Ela vai mergulhar num oceano sem boia, né? Exatamente. Aí você vai estar basicamente postando um conteúdo ali para uma pessoa que tipo, tá, eu nem sei quem é essa pessoa. Imagina que seja um psicólogo recém-formado. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei o porquê que eu deveria agendar esse horário que ele está falando que está livre aqui. Por que eu devo agendar com esse psicólogo ao invés do outro? E aí, se você não se destaca no seu mercado, as pessoas, os clientes, eles vão muitas vezes atrás somente das recomendações ou daquele que primeiro se destacar ali e souber utilizar essas ferramentas. Então, como hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo está antenado nas redes, no Google, no Instagram, se você utiliza essa ferramenta para chegar ao seu cliente, ao invés dele ir atrás de você, então é um truque ali, é uma aceleração que você vai dar. Deixa eu aproveitar isso, te perguntar uma coisa assim bem básica, né? Qualquer que seja a rede social, é porque eu confesso que você está falando aí e eu estou fazendo as imagens mentais do Instagram, né? Porque, enfim, talvez seja a rede mais potente hoje, talvez seja a que eu mais vejo, enfim. Mas independente de qual seja a rede social ou a ferramenta, esse perfil, alguns colegas fazem um perfil profissional e separam do perfil para uso pessoal. Não é o meu caso. Eu vou te confessar logo que eu sou péssimo de marketing. Apesar de ter estudado um pouco depois, eu nunca cheguei a fazer um investimento concreto, mas é curioso, Maxi, que mesmo assim, é interessante que você está dizendo que mesmo assim as pessoas chegam. As pessoas me procuram muito através do Instagram, sem investimento em marketing. Assim, eu vou postando o que eu quero. Inclusive coisas pessoais, boto foto do meu filho, boto, enfim, minhas opiniões, enfim, boto um monte de coisa lá. Quem entra lá vai ver que não é um perfil profissional. E mesmo assim as pessoas se interessam pelo que eu digo e chegam. Perfeito. Né? Imagine se houvesse aí um investimento. Então, tem que ser um perfil especificamente profissional? Como é que é isso? Isso é um ponto muito legal que você citou, porque muita gente acha que às vezes tem que separar as coisas, porque não dá para juntar o profissional com o pessoal. Sim. Achando que um vai prejudicar o outro. É meio um mito isso? Isso é um mito, porque muitas vezes a gente vai fazer com que, se você faz um perfil profissional e pessoal, a gente vai estar humanizando aquele perfil mais do que a gente conseguiria se ele fosse apenas profissional. É um ponto, na real, positivo. É só você saber como fazer isso. Então, você consegue, por exemplo, muito nos stories, principalmente, o psicólogo, a gente fala isso lá no curso, inclusive, que a gente tem que, sim, fomentar, trazer o nosso dia a dia ali no perfil. Isso pode gerar identificação, Identificação, né? Porque você, às vezes, compartilhar... Iniciou o seu dia, tirar uma foto do cafezinho, colocar algum tópico, uma caixinha de perguntas ali sobre a sua rotina no seu dia, o que é que você vai fazer, ou então dúvidas do pessoal. Às vezes trazer, parou para almoçar, tá fazendo alguma coisa, saiu para ver um filme. Então, assim, se você traz aquele espaço ali, não só para a parte profissional, mas também para pessoal, o seu público se identifica mais ainda com você. Porque ele vê que além de um psicólogo ali, tem gente como ele, uma pessoa como ele. Então, esse perfil é muito mais humanizado e, consequentemente, você vai gerar uma conexão até mais íntima, né, com seus seguidores. Sim. Então, assim, dá pra gente manter um perfil que seja profissional e pessoal. Se quiser separar, não tem problema. Mas eu vejo apenas como benefício você juntar essas coisas, se você souber como juntar. Não tem problema de postar a foto do filho no perfil, não tem problema de postar stories, nada na parte pessoal. Sabendo juntar, associar essas coisas, na verdade, você vai estar ganhando, tá? Então, é um ponto que às vezes o pessoal acha que não pode, mas é muito bom. E isso se conecta com o que eu tinha dito antes sobre as imagens. Em algumas teorias da psicologia social, a gente diz assim,
na representação social que existe sobre a figura do psicólogo. Representações sociais são imagens coletivamente construídas sobre o que é um psicólogo, sobre o que é um médico, né? Então, há uma representação social de que o psicólogo não pode expor a vida pessoal. Não pode, por exemplo, colocar a foto de um filho. Eu coloco a do meu guri várias vezes, né? E o que você está dizendo não, é que isso pode mesmo porque não tem, do ponto de vista legal, não tem nenhuma restrição, né, que o psicólogo faça isso. E o que você está dizendo é que o profissional, o que ele tem que fazer é acertar o tom, né? Isso. Acertar o tom para que isso jogue a favor dele.